Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meus amigos, minhas amigas que estão estudando Entendendo a Obsessão. Nós estamos no nosso áudio de número 18, né? E estamos aqui estudando sobre hipnotismo. Lembra que no áudio passado nós falamos alguma coisa sobre a história do hipnotismo, né, na nossa antiguidade, e que o espiritismo agora já está trazendo esse estudo mais à tona, principalmente através dos trabalhos do Franz Mesmer, né, no século XVIII, que ele trouxe uma informação bem interessante sobre o magnetismo animal. E o hipnotismo, ele traz essa possibilidade da pessoa retornar ao passado, da pessoa fazer coisas sob influenciações telepáticas, influenciação do hipnotizador, que é uma forma de você dominar a mente do outro, que se mal colocado isso vira obsessão, tá certo? Então, quando empregado pelos espíritos para o mal, as possibilidades que oferece como recurso altamente perigoso na produção de danos mentais e perispiríticos. Então tem pessoas que são hipnotizadas pelos obsessores e fazem coisas assim absurdas que vai fazer muito mal para ele, né? Mentalmente e no perispírito. São coisas que nós precisamos de estar atentos, sabe? Quem eu sou para saber o que eu estou fazendo. A espiritualidade vai nos dizer que, como técnica de obsessão, o hipnotismo destaca-se como das mais usadas, aparecendo, na verdade, como uma fase mais adiantada na escala das influenciações telepáticas, sabendo-se, entretanto, que na hipnose, em termos espirituais, o envolvimento telepático já comparece também associado ao maior envolvimento magnético, proporcional sempre à intensidade do domínio obsedante. Olha só que interessante isso, né? Então veja você que na hipnose, além da subjugação, né, ele trabalha também as forças, o magnetismo da criatura. Então tem pessoas que são obsidiadas telepaticamente e hipnotizadas. Elas não conseguem fazer aquilo que elas querem fazer, só faz aquilo que o obsessor manda ela fazer. Então, minha gente, voltando, né, isso aí é caso grave, mas tem cura, tá? Vamos entender assim, tudo tem solução. Demora, é doloroso às vezes, né, poder de muita lágrima, né, de muito trabalho, mas tudo tem cura. Ninguém vai ficar fora das suas curas e da sua reintegração ao bem que precisa ser, né, exercido por cada um de nós e para nós. Agora, é aquilo que nós falamos em outros áudios. A pessoa se deixa dominar. Então ninguém chega para mim e me domina. Eu me deixo dominar. Vou dar um exemplo assim. Quando eu vou numa sessão de hipnotismo, eu permiti isso. Concordam? Então eu chego lá, vou colocar para um lado bom, tá? Eu chego lá num desses terapeutas, né, que fazem isso. Eu deixei ele fazer isso. Ele não me obrigou a fazer. Provavelmente até vai conversar comigo antes. Você quer mesmo? Está disposto? Está pronto? Está pronta? A mesma coisa na questão da obsessão, né? Eu deixo o obsessor fazer isso. Ele vai me encantando, né? Vai falando um monte de bobagem na minha cabeça. Não, você é lindo, você é linda, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. E a pessoa vai se envolvendo. Chega uma hora que a gente pega. Então tome cuidado, minha gente. Nós somos ainda espíritos muito atrasados, sabe? Ainda habitamos corpos animais que soltam gases, que têm necessidades fisiológicas. Isso é sério. Nós temos intestinos ainda, né? Então vamos com calma. A gente pode ser uma pessoa muito nobre, muito digna, muito elegante, mas temos essas necessidades básicas. Então nós somos ainda habitantes de corpos animais, que é as mesmas necessidades que os animais têm.
Então vamos pensar com calma. Não vamos nessa influência de que eu sou lindo, linda, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sei muito, sabe nada. Os espíritos dizem que o maior sábio da Terra chega lá e não sabe nada, o que sabe menos. Então nós temos um processo de evolução. Eu posso saber um pouquinho mais em relação aos irmãos e irmãs que ainda não gostam de estudar ou que ainda são mais novos do que eu no caminho da evolução, mas ainda muito pequenos. O planeta Terra, gente, é um planeta primitivo quase. Ele está muito próximo do primitivo, que era de provas e expiações. Um planeta de muitas dores, muitos sofrimentos. É preciso conhecer isso. É preciso ter essa tranquilidade para pensar assim, para a gente não se enganar. Os hindus, lá no hinduísmo, o que mais eles falam é cuidado com a deusa Maia, que é a deusa da ilusão. Cuidado com a ilusão. Não é? A persistência e os efeitos da operação obsessiva determinam estados hipnóticos que podem ser considerados especialmente quanto às possibilidades de sua reversão como menos ou mais graves. É o processo, né? Pode ser que o obsessor retire-se e termine o processo de hipnose, mas pode ser que não, que ele deixa a gente impregnado por aqueles fluidos e mesmo ele não estando mais querendo, a gente continua hipnotizado. Essa hipnose, rapaz, isso acontece assim, por coisa simples. Eu sou hipnotizado pelo time de futebol que eu torço por ele. Sabe? Eu sou hipnotizado por aquela causa política ou social. Nada disso. Você analisa, você convive, mas sem se deixar dominar. Porque isso tudo é passageiro, gente. O time de futebol é passageiro. Uma hora dessas você vai... Não vai querer mais, você desencarna e até esquece disso. Né? A condição social, ela muda muito. Né? Ela tem ideias, mas que são alteradas essas ideias. Política, mesma coisa, são alteradas essas políticas. Então está tudo num processo de muita efervescência para eu ficar preso naquilo. Isso é hipnose. Né? É tudo muito efervescente. Você observa na história da humanidade como é que isso foi transformando. Houve uma época aí que a escravidão era quase que generalizada, não era só para negro, é negro e branco. Escravo para todo lado. Hoje ainda existe algumas coisas assim, né? Mas, assim, passou, né? Passou. Tivemos tempos aí que determinados jogos eram tidos, né, os mais importantes. Por exemplo, corrida de biga. A gente tem isso hoje? Não tem. Mas houve uma época que isso era forte. Disputa de gladiadores. Nós temos isso? Também não temos. Mas enchia circos para torcer pelos gladiadores. Então não posso ficar preso a uma coisa que é transitória, que é impermanente. Isso pode gerar uma hipnose obsessiva. Sabe? E aí não adianta depois reclamar. Que eu vou ter que sair disso. E às vezes essa saída é extremamente dolorosa. Tá? São os casos em que o domínio do agente pode ser tido como eventual, ou aqueles em que esse domínio, já altamente perigoso, passa a ser sistemático, ou seja, você vive o tempo todo no processo da hipnose, o tempo todo. Você já não consegue mais se libertar da hipnose. Claro, meu amigo, minha amiga, que isso tem solução. Se não aqui no plano físico, por várias questões, né? Mas no plano espiritual, quando a pessoa chega lá e consegue, né, um lugar para ele se cuidar, né, ele vai se cuidar disso, mas fica muito resquício, ficam resquícios. E a gente vai sofrer por causa disso. Então não entre nessas paranoias, sabe? Analisa tudo. João falou assim, quer ver? Veja tudo, observa tudo e retenha o melhor.
melhor é aquilo que me dá tranquilidade, me dá paz, me dá harmonia. Isso é que é o melhor. É preciso ter muito cuidado com aquilo que a gente aceita como uma proposta permanente, sistemática de vida. Que pode ser uma hipnose, uma obsessão terrível isso. Então você vê que a obsessão ela vai estendendo, né, os seus assuntos. Ela não é só aquele momento que o espírito obsessor está do lado do obsidiado, não, ela pode ser por várias razões, por várias técnicas. E a hipnose é uma delas. Estou falando de hipnotizadores ou de hipnoses que são terapêuticas, não estou falando isso. Estou falando dessa hipnose mental mesmo, essa questão da subjugação. Tá? Então tem o domínio eventual, né? Então nas hipnoses marcadas pelo domínio eventual de comando mental passageiro, as perturbações resultantes não chegam a minar ou comprometer as resistências psíquicas, possibilitando ampla reversão do quadro obsessivo. Então é uma coisa mais ou menos rápida, né? Eventual, como o próprio nome diz. Eu fico naquele processo e tal, de repente eu desperto. Né? Mas cuidado com essas coisas que você tem como definitivas na sua vida. Assim, coisas que não são ligadas às leis de Deus, tá, gente? As leis de apropriação do bem em nós. Leis de Deus nesse sentido. Então, cuidado com isso. Sou obsidiado, sou hipnotizado por Maria ou por João. Cuidado. Maria e João são espíritos, é o outro, estão no processo evolutivo deles, têm os caminhos evolutivos deles. Se eu ficar hipnotizado por eles, eu tenho o meu caminho, como é que fica meu caminho? O meu caminho vai ficar ligado ao dele, de repente o caminho dele não é o bom para mim, eu vou ter problemas. Então, essas coisas a gente tem que começar a pensar seriamente. O ser humano precisa ser autômato, precisa ser soberano nele. E o mesmo bem que eu desejo por outro, eu desejo para mim. Sabe? Eu posso ver uma criatura extremamente bela, mas essa beleza é só para olhar. Não é para ter, para ficar, para reter. Porque aí eu posso ficar hipnotizado e se a pessoa for do mal, meu amigo, minha amiga, a coisa fica séria. Por quê? Porque ela pode me usar como objeto. Né? E não é nada bom isso, não. Não é nada agradável você ser usado como objeto de alguém. Sabe, meu irmão, minha irmã, tome cuidado, tá? Que você precisa de melhorar, como eu preciso, como todos precisam melhorar as suas condições de vida. Sabe, viver com qualidade de vida. Cada um com o seu projeto, cada um com a sua experiência, cada um com o seu quantum de aprendizagem. E quando a gente vive assim, a gente contribui muito para com os outros. E os outros contribuem muito para conosco. Por isso que nós vivemos em sociedade. No Livro dos Espíritos nós encontramos isso. Temos que viver de tal maneira, né, que o que sabe mais ensina o que sabe menos. E nessa situação a gente vai se organizando e vai crescendo para o nosso Pai, que é Deus. Não vale a pena perdemos a nossa soberania por um processo de hipnose. Essa hipnose, né, que é terrivelmente perigosa para cada um de nós. Vejamos o que nos é melhor. Abracemos as boas causas. Agora já não se trata mais de uma informação de moralidade, mas sim de inteligência. Então, tudo que você ouve no campo de uma apropriação melhor para a sua vida, você tem que entender que isso tem que ser uma ação inteligente. Né? Antigamente falava assim, vem você me dar lição de moral. Não estou te dando lição de moral. A lição é para despertar a sua capacidade intelectiva. Porque enquanto você fizer e falar assim, que isso é lição de moral, você não vai sair do seu lugar.
às vezes um lugar pequeno, obscuro, preso, presa. Então é isso. Os estudos que o Espiritismo nos oferece são para a nossa libertação e não para a nossa prisão em processos obsessivos. A obsessão, ela está na razão direta da minha ligação com ela. Se eu não tiver esse campo de ligação com ela, não vai acontecer. Muito obrigado, meu amigo. Até o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus.